No vídeo de hoje você vai ter técnicas para parar de ficar com tanto medo do áudio da prova do A1 certificado de alemão. Los! Primeira coisa que você precisa saber é que existe técnica para isso e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essas técnicas. Saber como que funciona a prova vai te ajudar a organizar a sua mente e não entrar em pânico e simplesmente achar que você não consegue entender um áudio em alemão do primeiro nível do certificado. Primeira coisa é que a prova é dividida em 3 partes. E há 2 modelos de áudio. Um áudio que vai exigir que você tenha apenas uma compreensão geral e apenas entender onde que acontece aquela situação e o que está acontecendo, não necessariamente palavra por palavra. A segunda situação é que você precisa aí sim observar cada detalhe desse áudio. Geralmente, os áudios mais difíceis você vai utilizar na prova há 3 chances para poder conseguir matar a charada. Vamos à primeira parte. Como eu disse, a primeira parte você tem que entender globalmente, ou seja, o todo. Você não precisa entender todas as palavras individualmente. Então, é importante que você domine algumas palavras de acordo com alguns temas. Sim, a prova tem temas pré-definidos. Mais ou menos uns 10 assuntos. Então, é importante você destacar o vocabulário desses assuntos. Eu vou colocar nesse vídeo uma lista de todos os assuntos da prova do A1. Se você dominar esse vocabulário desses assuntos, você realmente vai estar preparado para identificar o local e onde, o que está acontecendo nesse áudio. E agora, vamos à atividade. Muita calma nessa hora. Vocês vão ouvir muitos áudios, no total são 7 áudios, mas o que eu preciso é que vocês identifiquem uma das opções. Pode ser uma situação in der Schule, im Café, auf der Straße, auf dem Fußballplatz, auf dem Flughafen, im Supermarkt oder in der Disco. Ou seja, na escola, num café, numa cafeteria, no restaurante, na rua, num campo de futebol, ou numa praça, né? No aeroporto, no mercado ou numa discoteca. Situation A. 1, na verdade. Vamos a ela. Modul 2. Die Hörsituation 1. Vocês acabaram de ouvir o áudio. Então, qual dessas situações, qual é a letra que corresponde a esse áudio? Quem ouviu, anota aí. No final, a gente vai dar o gabarito. Situation 2. Pode anotar. 3. Verehrte in unserer Fleisch- und Wurstwarenabteilung gibt es heute besondere Angebote. Nackensteak, 1 Kilo zu 6 Euro. Original 4. Sie kommen jetzt mal an die Tafel. Sie werden mal das Gesetz hier nochmal der ganzen Klasse erklären. Also. 5. 6. 7. 57:30 nach Stockholm. Alle Passagiere dieses Fluges werden gebeten, sich nun zum Aufgang B1 zu bemühen. Departure Lufthansa Flight Platform 3 Bem, perceberam que vocês ouviram muito barulho externo, porque em alguns desses áudios você vai ter uma situação externa, como
Pode ser na Bahnhof, pode ser no Flughafen, né, na estação de trem, pode ser no aeroporto, pode ser na rua. Então, perceba que esse ruído externo, ao invés de atrapalhar, pode até ajudar você a identificar o lugar onde está acontecendo essa situação. Então, o primeiro ponto é wo ist die Situation? Por isso que é Hörsituation, situações que você está entendendo onde é que está acontecendo, é o primeiro ponto. E não necessariamente todas as palavras, que não importam, mas sim o lugar. Então, Situation 1. Agora eu vou ouvir novamente dando o gabarito para vocês. Modul 2. Die Hörsituation 1. Zwei. Drei. Verehrte, in unserer Fleisch- und Wurstwarenabteilung gibt es heute besondere Angebote. Nackensteak, 1 Kilo zu 6 Euro. Original 4. Sie kommen jetzt mal an die Tafel. Sie werden mal das Gesetz hier nochmal der ganzen Klasse erklären. Also, In der Schule. 5. Sechs. Sieben. Abflug Lufthansa 5430 nach Stockholm. Alle Passagiere dieses Fluges werden gebeten, sich nun zum Aufgang B1. Como vocês puderam observar, nesses áudios você tem ou informações externas para além da linguagem, como, por exemplo, auf der Straße, que é na rua, a gente ouviu buzina. No café, a gente ouviu barulho de prato, talher. Em Flughafen, aquele barulho da pessoa que está falando no microfone, dando orientação do voo. Por mais que você não ouça a palavra voo, mas a gente consegue identificar aquele barulho abafado que é da informação que a gente ouve normalmente no aeroporto. Em de disco tinha música, então elementos para além da língua vão te ajudar nesse aspecto. Esse aqui é o Hörsituation, ou seja, globales Hören. Não importa saber exatamente palavra por palavra. Se você tiver um áudio um pouco mais longo, que apenas aqui o exercício foi identificar o lugar, eu vou colocar um outro tipo de exercício, que aí sim você vai pescar uma palavra ou outra, que por mais que você fale assim, meu Deus, não entendi tudo, mas eu consegui pescar uma ou duas, e aí sim você vai conseguir compreender wo ist die Situation, ok? Não se esqueçam de anotar as palavras, por mais que sejam poucas, mesmo que seja uma única palavra, a palavra que vocês conseguiram ouvir nesse áudio, que aí tem mais diálogo. Also, dann wiederhole ich noch einmal. Sie wünschen ein Doppelzimmer mit Bad für 2 Nächte. Frühstück gibt es bei uns von 7:30 Uhr bis 9:30 Uhr. A. Esse tipo de exercício é treino de técnica. Ah, mas eu entendi apenas uma palavra. Tem gente que entendeu Frühstück. A palavra-chave, Schlüsselwörter, aqui que a gente poderia colocar seria Frühstück. Tem uma outra palavra-chave que a gente ouviu, obviamente você vai ouvir mais de uma vez. Pode parar esse vídeo, voltar um pouco, ouvir de novo, antes de eu dar a resposta. Eu já falei Frühstück. Mas tem uma outra palavra-chave que define o lugar, que é Doppelzimmer. Doppelzimmer. Doppelzimmer é quarto duplo. Então, wo ist diese Situation? Wo sind die Personen? Onde é que as pessoas estão? Im Hotel. Exatamente. Então, a partir daí, com essas duas únicas palavras, eu já sei onde é que essas pessoas estão. Agora eu vou colocar uma outra aqui. E. Dies ist also Ihr Arbeitsplatz. Das hier ist Ihr Computer. Sie bekommen auch noch ein Telefon. Das soll morgen gelegt werden.
Ich hoffe, dass das alles möglichst schnell klappt. Ich möchte Ihnen noch den Kollegen Hans Berger vorstellen. Er arbeitet direkt am... E aí? Qual é o lugar? Qual foi a palavra que você pescou? Não entendi nada, professora, não tem problema. Volta o vídeo, assiste, ouve de novo. Ouve 3 vezes, porque isso aqui é treino, mais uma vez. Eu vou sempre bato na mesma tecla. Tem alunos meus que eu começo a fazer esses áudios e falo assim, eu não estou entendendo absolutamente nada, nenhuma palavra. Depois de 3, 4, 5 áudios, já começa a entender uma, depois 2 palavras, depois 3, e já consegue, às vezes, aos poucos, se sentir um pouco mais confortável e entender boa parte do áudio, 70%. Mas, como eu disse, é treino. Nesse aí, a gente tem telefone, computer, Arbeitsplatz. São as 3 Schlüsselwörter mais claras para se entender. Então, essa situação é im Büro. Bem, eu não vou fazer todos os áudios, como eu falei, é treino. A gente vai agora para um outro modelo de exercício também para exercitar essa técnica. Eu tenho uma situação aqui um pouco mais ampla e vocês vão me dizer quem é que está falando. Às vezes pode ser a pergunta não só onde, vou, mas pode ser a pergunta wer spricht. Lógico que nesse modelo de exercício que eu estou apresentando para vocês, não está aparecendo múltipla escolha, justamente para não induzir vocês ao erro. Porque prova de alemão tem pegadinha. Todas as provas de alemão têm pegadinha. O que é pegadinha? No áudio você vai ouvir todas as palavras das opções. Todas. Então, se tiver, por exemplo, identificando o lugar como foi o exercício anterior, vai estar lá, onde acontece isso? Se tiver, pode ter café, restaurante, in der Schule. 3 lugares possíveis que tem a possibilidade da pessoa comer, né? In der Kantine, né? Na cantina, que geralmente é na faculdade ou na escola. Então, veja bem, por mais que você ouça todas essas palavras, ele, no áudio mais elaborado, ele vai querer que você saiba exatamente o que está acontecendo. Vamos a essa situação, então, agora? Aqui, eu preciso que vocês me digam wo sind die Personen, de novo, só que esse áudio é um pouco maior. 9. Globales Hören. Beispiel. Was meinst du? Würde ihr die Bluse da gefallen? Dieses Rosa ist doch eigentlich sehr schön. Findest du nicht? Oh nein, die ist doch widerlich. Sowas mag Luisa nicht. Warum schenken wir ihr nicht ein gutes Buch zum Geburtstag? Das haben wir doch schon letztes Jahr gemacht. Das geht nicht noch einmal. Außerdem wird Luisa morgen 30 und sie macht eine riesen Geburtstagsparty. Da müssen wir ihr etwas Besonderes schenken. Aber was denn nur? Sie hat ja alles. Sollen wir ihr vielleicht eine Jacke schenken? Guck mal, die da. Nein, die ist viel zu teuer. Aber vielleicht der Pullover da. Das ist doch was für Luisa. Ja, der gefällt ihr bestimmt. Wann fängt die Geburtstagsparty eigentlich an? Um 8. Holst du mich ab? Veja bem, nesse áudio, que é uma conversa entre 2 pessoas, ele quer de novo saber, wo sind die Personen? Onde estão as pessoas? Vocês acham que essa pessoa, die 2 Personen, essas 2 pessoas podem estar im Restaurant? In der Disco? Im Supermarkt? Im Geschäft? Sim, elas estão numa loja, porque elas falaram blusa, elas falaram Jacke, elas falaram, acho que Buch também. Então elas estão numa loja. Por mais que eu não lembre a palavra loja, na prova vai ter opções. Então, Geschäft oder Laden. Tem 2 palavras para loja em alemão. Agora, was wollen Sie morgen machen? Preste atenção, nessa pergunta nós temos was wollen Sie, o que elas querem, morgen machen. Como eu falei, prova de alemão sempre tem pegadinha. Então, morgen quer dizer amanhã. O que elas querem fazer amanhã. Não é o que elas estão fazendo agora. Então, se tivesse 3 opções, elas querem comprar alguma coisa? Não, porque elas já estão comprando. É o que elas vão fazer amanhã. Então, tem uma palavra-chave que é Geburtstagsparty. Elas querem ir numa festa de aniversário. Então, esse é um diálogo decidindo um Geschenk, um presente para alguém. Então, cuidado com a pergunta. Então, entender todas as palavras da pergunta, sim,
é fundamental porque pode ter uma pegadinha, ok? Só mais um desse modelo, para a gente encerrar esse modelo de globales hören, ou seja, é uma audição global, mas é importante a gente entender wo und was, onde e o que está acontecendo. Se tiver um V-fragen, ou seja, pronome interrogativo, onde, como, quem, porquê, como, isso é o fundamental. Então, concentre-se no que é fundamental. Se você ainda tem dúvidas sobre o que são os V-fragen, não se esqueça que aqui no canal tem um vídeo. Clicando aqui no card, você vai direto para esse vídeo para você ver com calma as mais importantes V-fragen para você passar na prova do A1, ok? Esse exemplo que eu dei, então eu falei de que elas estão numa loja, im Geschäft, e que é uma Geburtstagsparty que elas vão fazer no dia seguinte. Agora, nesse áudio, de novo, wo sind die Personen? Onde estão as pessoas? A gente só está treinando isso. Identificação do lugar, wo, e was möchte eine Person sehen? Essa é a pergunta. Was möchte eine Person sehen? O que uma pessoa quer ver, gostaria de ver. Então, são apenas esses dois V-fragen. Foca só nisso. Wo, onde e was. Sehen, que ela quer ver. Ok? Veja bem, entender a pergunta é fundamental. Então, se eu não sei exatamente o que é was möchte eine Person sehen, eu não vou saber responder, obviamente. Percebeu que tanto a pergunta anterior como essa tem modal verben. Se vocês também não têm ainda compreensão de como usar os modal verben, tem outro vídeo aqui no canal. Pode maratonar. Vamos lá. A situação é agora 9. Aliás, 10 é o outro áudio. A. Die Fahrkarten, bitte. Entschuldigung, darf ich bitte die Fahrkarten sehen? Was? Wie bitte? Ach so, die Fahrkarte. Wo hab ich sie denn? Ja, also, hier, bitte. Meine Fahrkarte geht nur bis Mannheim, aber ich will nach Düsseldorf. Dann müssen Sie nachlösen. Das macht 37,80 €. Ja, gut. Wann kommen wir denn in Düsseldorf an? Um 17:32 Uhr sind wir am Hauptbahnhof Düsseldorf. Veja bem, esse áudio aqui ele é crucial. Aqui a gente precisa saber algumas situações prévias. No início do áudio, vocês identificaram o que está acontecendo? A pessoa estava dormindo. E chegou um personagem que não tem no Brasil, chamado Controller. E o que é o Controller? É aquele profissional que entra no Zug, no trem, no Straßenbahn, e ele vai pedindo o seu Fahrkarte, que é o seu bilhete. Então não tem trocador, não tem. Então você tem que comprar antes de entrar no trem. E por mais que seja uma estação que você vai andar, sempre tem um Controller. Então ele vai pedir Fahrkarte bitte. Então, veja bem, é uma situação de quem nunca esteve na Alemanha, às vezes não saiba. Então, entender algumas situações e principalmente o nome de algumas cidades importantes da Alemanha pode ajudar. Porque ele fala Mannheim e fala Düsseldorf, se não me engano, né? Eu não notei. Então, ele fala o nome de duas cidades. Então, ele está indo para Mannheim, ele tem que comprar o ticket a mais para seguir viagem. Então, wo sind die Personen? Já falei. Im Zug. Eles estão dentro do trem. E aí o Controller, ele quer ver alguma coisa, que ele fala duas vezes. Ele fala Fahrkarte bitte, Fahrkarte. Então, é só essa resposta, die Fahrkarte. Então, veja bem, por mais que o áudio seja um pouco longo, tenha um diálogo, a resposta é uma, duas palavrinhas no máximo, tá? Lógico, a prova não é discursiva, a prova é de múltipla escolha. Então, pode ser que tenha um outro nome lá, pode ser que tenha ticket, por exemplo, que quer dizer a mesma coisa. Pode ser que tenha Eintrittskarte, já não é a mesma coisa. Eintrittskarte é um bilhete para você entrar em algum lugar. Pode ser o bilhete do cinema, o bilhete do teatro, do museu, mas não é Eintrittskarte para o trem. Então, entender alguns sinônimos de vocabulário também é importante, porque no áudio pode ser que ele fale uma palavra e na prova tem uma outra que um mesmo significado, ok? Continuando, agora que vocês viram algumas situações que vocês estão identificando, wo
und was, globales Hörverstehen ou globales Hören. Agora nós vamos para uma situação diferente, que é a segunda parte da prova, que é selectives Hören. Agora sim, eu tenho que selecionar e entender mais, um pouco mais a fundo esse áudio. Veja bem, nessa parte, a gente vai treinar richtig oder falsch, ok? Certo ou errado. E para isso é fundamental, assim como na primeira, segunda, terceira prova, a prova toda do Hören, eu preciso ler a questão antes de ouvir. Isso vai fazer com que eu já tenha uma prévia do que eu vou ouvir e focar no que interessa. Então, veja bem, eu não ouço áudio sem antes ler a questão. Combinado? Isso eu falo nas aulas e às vezes os alunos passam batido e vai direto para o áudio na ansiedade de resolver. Não adianta. Isso aqui tem que ser feito com estratégia, com técnica. A segunda parte, que é selectives Hören, a gente vai ouvir uma situação. A frase é a seguinte: Michael soll Christine vom Bahnhof abholen. Se você não entendeu essa frase, para tudo e procura realmente saber esse vocabulário. Então, abholen, para quem não sabe, é buscar, pegar alguém, nesse caso, na Bahnhof. Então, Michael soll Christine vom Bahnhof abholen. O Michael deve buscar a Christine na Bahnhof. Veja bem, aqui é só richtig oder falsch. Vamos ouvir esse áudio? Selektives Hörverstehen, Teil 1. Beispiel. Hallo Michael, ich bin's, Christine. Ich bin gerade hier am Bahnhof angekommen. Ich nehme jetzt den Bus Nummer 3 und fahre sofort zur Universität. Das ist gar kein Problem. Wir sehen uns dann dort im Café. Du kannst mich auch auf dem Handy anrufen, alles klar? Bis später. E aí? Percebe? Ela falou Bahnhof, ela falou bus, ela falou café e ela falou Uni. Afinal de contas, Michael soll Christine vom Bahnhof abholen, tá richtig oder falsch? Eu vou tocar mais uma vez. Tentem compreender esses lugares que ela fala e ver se realmente eles vão se encontrar na Bahnhof ou em outro lugar, ok? Ich wiederhole. Veja bem, ela fala que ich bin gerade angekommen. Ela acabou de chegar na Bahnhof. Mas depois ela fala que nimmt ein Bus. Então ela vai pegar um ônibus, Nummer 3, fahre zur Uni. Então ela está indo para a universidade. E ela fala, wir sehen uns im Café. Então a gente se vê no café. E ainda fala, du kannst mich gern anrufen. Você pode me ligar. Ou seja, onde é que eles vão se encontrar? Bahnhof oder im Café? Im Café. Ou seja, Michael soll Christine nicht vom Bahnhof abholen. Veja bem, isso é técnica. Eu falei várias frases, vocês pescaram provavelmente o bus, o café, o fahren. Então, o anrufen, tem trennbaren. Então, é muita informação. Então, ouça mais de uma vez. Sempre. Técnica é treino, assim como qualquer coisa, como crossfit, como subir montanha, alemão é treino. Então, você tem que estar com o ouvido bem treinado. Vamos agora. Isso aqui foi um Beispiel. Agora vamos um exemplo. Agora vamos para a segunda situação. Só que veja bem, se eu não entendo a frase antes de ouvir o áudio, talvez eu não consiga. Já fiz essa aula com alguns alunos que não sabiam direito o que é o soll, né? Então, tem que realmente saber todas as palavras. A segunda, nesse exercício agora próximo que a gente vai ver, eu tenho aqui im ersten Stock. Alguns alunos também não sabem o que é Stock. Stock quer dizer andar. Tem 3 palavras para andar. Stock, niveau, etage. Vou escrever aqui para vocês, quem quiser anotar.
Lógico que a palavra em alemão é Stock. Niveau, nível, é francês, mas o alemão também usa, e etágio. Então, eu poderia falar erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Ou poderia falar erster Niveau, zweiter Niveau, dritter Niveau. Bem que eu falei anteriormente que às vezes na prova vai ter sinônimos, tá aí, são essas duas palavras sinônimos. Então, pode ser que não esteja escrito Stock, mas pode ser que esteja escrito etage ou niveau. Então, essas palavras sendo sinônimos, vocês podem utilizar. Agora, aqui está dizendo gibt es Sportschuhe. O que seria Sportschuhe? Schuhe, sapatos. Então, sapatos de esporte, ou seja, tênis, né? Agora, uma outra coisa importante. A gente está falando aqui de uma informação num Gebäude, num prédio. Então, saber alguns andares do prédio também vai ser importante. E aí, nesse caso, é conhecimento prévio e vocabulário. Se vocês não têm, nos prédios na Alemanha, na grande maioria, tem duas descrições que já cai em prova sempre, quando tem questão de níveis de algum andar. Por exemplo, inclusive eu gravei um vídeo lá na Alemanha agora, falando exatamente no elevador, mostrando isso. Aqui no Brasil, a gente tem mais de uma descrição para térreo, né? Às vezes a gente tem térreo, agora não vou me lembrar, mas tem mais de uma, de acesso, né, no elevador. Então, e a gente nem sempre vai ter Keller. O Keller é igual um subsolo. Eu tô dando vocabulário, tá? Não coloquei o áudio ainda. Isso é conhecimento prévio, para ouvir um áudio dessa situação. E tem a sigla EG para Erdgeschoss. Ou seja, o térreo. E o último andar, que nem sempre vai ser equivalente, que é o Dachgeschoss, seria o terraço ou o último andar. Tem um lugar que é chamado de... esqueci. Rooftop, sei lá. Então, só para vocês terem vocabulário prévio antes de ouvir o áudio, tá? É uma situação numa loja, num prédio comercial, não é residencial, mas se fosse residencial, vocês precisariam saber dessas informações. Então, vamos ao áudio. Lembrando, pode ser que ele fale Keller, pode ser que ele fale Erdgeschoss e pode ser que ele fale Dachgeschoss. Ou, simplesmente, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Quantos andares tem esse prédio? Vamos lá. Três. A. Heute haben wir für Sie wieder besonders viele Angebote. Im Erdgeschoss finden Sie Damenoberbekleidung, Taschen und Elektroartikel in großer Auswahl. Im ersten Stock finden Sie Damen- und Herrenschuhe für jede Gelegenheit und für jeden Geldbeutel. Besonders interessant sind dabei unsere Angebote für sportliche junge Leute. Im zweiten Stock ist unsere Kinderabteilung. Da gibt es alles für unsere kleinen Kunden. Esse áudio já é bem desafiador, certo? Bem mais complicado. Veja bem, todo áudio que for no microfone, ou dentro do avião, ou dentro do mercado, às vezes a pessoa fala, já não dá para ouvir em português, imagine em alemão. Então, essa situação é de uma loja. Ele fala erster Stock, zweiter Stock, fala Erdgeschoss. Então, Erdgeschoss seria o térreo, erster Stock, zweiter Stock, mas não dá para entender direito, porque às vezes o áudio não é tão claro mesmo. Eu vou tocar a segunda vez. E o que a gente está identificando? Se tem ou não Sportschuhe no erster Stock. Então, eu vou focar no zweiter Stock? Não interessa. Eu vou focar no Keller? Não interessa. Se ele falar outros andares, não interessa. Eu tenho que focar só na frase da pergunta. Im erster Stock gibt es Sportschuhe.
E eu tenho que focar no erster Stock e Sportschuhe ou Schuhe, ok? De novo. A. Heute haben wir für Sie wieder besonders viele Angebote. Im Erdgeschoss finden Sie Damenoberbekleidung, Taschen und Elektroartikel in großer Auswahl. Im ersten Stock finden Sie Damen- und Herrenschuhe für jede Gelegenheit und... Pronto. Quem ouviu, ouviu. Então, ele fala do Erdgeschoss, que não interessa. Aí ele fala erster Stock für Damen und Herren Schuhe für jede Gelegenheit. Aqui ele não fala Sportschuhe, ele fala Schuhe. E ele fala uma expressão chamada jede Gelegenheit. O que significa Gelegenheit, professora? Gelegenheit é, ao pé da letra, oportunidade. O que ele quer dizer aqui? Sapatos para todas as ocasiões. Se são todas as ocasiões, tem Sportschuhe. E ele falou que são Schuhe para Damen und Herren, ou seja, sapatos para homens e mulheres de todas as ocasiões. Então tá? Richtig. Percebe que nesse modelo de áudio, Selektives Hören, eu tenho que ter mais atenção aos detalhes? Sim, esses áudios vocês vão ouvir na prova 2 ou 3 mal. Quanto mais detalhes e quanto maior o áudio, mais vezes vocês vão ouvir. Então, a primeira vez, foca naquelas informações. Eu preciso achar a palavra Schuhe e eu preciso ouvir a palavra erster Stock. Agora, veja bem, se eu não sei como é que diz primeiro e ficar procurando no áudio a palavra eins, que é eu não vou achar. Porque ele não fala eins, ele fala erster. Erster é primeiro. Então, eu não me lembro como é que é número ordinal em alemão. Pois é, tem que saber. Percebe que às vezes vai ter a questão do áudio, que é ruído externo, que é globales Hören, então às vezes até a informação externa ajuda. Então, toda vez que for einmal hören, ouvir uma vez, com certeza vai ser mais fácil. Então, não fiquem ansiosos por isso. Agora, quando ele diz zweimal hören, é porque ele é mais difícil. Dreimal hören é mais difícil ainda. Por isso, ele está te dando 3 chances. Então, veja bem. Treino e técnica. Bem, eu tenho uma parte do meu curso que eu foco justamente em preparatório para provas do certificado do A1. Porque muitos alunos têm dificuldade de ter essas técnicas bem definidas, treinadas. Finge que vocês vão fazer uma maratona, gente. É uma maratona de muita coisa para estudar em pouco tempo. Então, é vocabulário, é verbo, é conjugação, é muita coisa, é muita informação. Então, tem que treinar exaustivamente o Hören e exaustivamente o Sprechen, porque a gramática, treinando, escrevendo, a gente acaba sabendo, porque é artificial, operacional. Então, o áudio, tem que ter muito áudio? Sim, mas tem que ser um áudio direcionado, focado para a prova. Ok? Bem, nesse vídeo, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira vocês a realmente se sentirem um pouco mais confortáveis e preparados para a prova do certificado do A1. Se você ainda tem curiosidade para saber como é que é a parte escrita da prova de alemão, tem um outro vídeo aqui no canal, você pode clicar lá e ver com muita tranquilidade o que é necessário. Então, também temos um vídeo aqui no canal sobre a parte oral. Então, a gente já fez dessas 3 partes da prova. Tá faltando o Lesen. Então, se você quer um vídeo que tem as orientações para você não se perder na prova do Lesen, de leitura, coloca aqui nos comentários. Se tiver bastante comentários, eu faço um vídeo especialmente para vocês. Tschüss!